Olá, quarto ano. Então, hoje na aula de hoje, que é o quê? Português e história. Aí, primeiramente, nós vamos concluir história, como é com português, do caderno de atividade de vocês. Então, aí no caderno de atividade de vocês, vocês vão colocar na página 101. Lembre que eu falei que o assunto de verbo é grande, então nós ainda vamos estudar verbos, porque os verbos são muitos, não é? Então, aí no caderno de atividade de vocês, na página 101, tem assim, revisando verbos. Aí eu vou ler o texto, aí depois eu digo o que é que nós vamos fazer. Tem beija-flor. Os beija-flores ou colibris, que são os menores pássaros do mundo, agem e inquietem em suas lindas e variadas cores. Encanta a todos aqueles que observam as admiráveis coreografias. Aqueles que observam a admiráveis coreografias que eles desenham no ar, voando sem parar em todas as direções. Estão sempre à procura do néctar, que se alimentam para obter introduzir seu bico longo e fino em cada flor que eles encontram. A velocidade e a agilidade no voo são, sem dúvida, suas características mais marcantes. Como pequeninos, míveis aliados, dúvidas sem característica mais aliados, cortam o ar em manobras inesperadas e parece nada temer. O menor deles é o beija-flor, a abelha. Encontrado na Cuba, mede cerca de 5 centímetros de comprimento, sendo que a metade desse tamanho corresponde ao bico e à cauda, e pesa em média 6 gramas. Existem também beija-flores maiores, embora seja exceção. O beija-flor gigante, por exemplo, que vive na América do Sul, e ele chega a medir 20 centímetros de comprimento. Pertencente a uma das maiores famílias de pássaros, as inúmeras espécies de beija-flores apresentam uma grande variedade de cores, tamanho e tipos de plumagem e formato de bico. Então, aqui fala sobre o que? Sobre o beija-flor. Então, aqui tem verbos que está indicando o que? Que ele está no presente, não é? Como eu falei, verbos. Então, os verbos sempre eles estão no presente, no passado e no futuro. Mas aqui os verbos que eles se encontram nesse texto está no presente, o que está acontecendo agora. Então, nós temos o que? Observa, que vem de observar, desenho, que vem de desenhar, procura, que vem de procurar, alimentam, introduz, encontram, cortam, voa, mede, chega, vive. Então, tudo isso são verbos. Então, vocês têm que procurar todos os verbos que estão no presente desse texto. Então, por exemplo, aqui tem, deixa eu ver se eu encontro. Encantam está no presente, está acontecendo agora. Vem de quê? Do verbo encantar. Desenham, também vem do verbo que desenhar, o que está acontecendo agora, não é? Encontram também, vem do verbo encontrar. Encantam, vem do verbo encantar, não é? Tem outros também aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Introduzem, vem do verbo introduzir. Então, esses verbos estão tudo no presente. Então, aí no 1 da atividade de vocês vão circular no texto os verbos que estão no presente e depois você vai escrever aqui, ó, embaixo. Você circula, o verbo que você circular lá no texto, você vai copiando aqui embaixo. Então, os verbos têm que estar tudo no presente. O presente é o que está acontecendo agora, como tem aqui, ó. Verbos no presente, indicação que está acontecendo no momento em que se fala e o que está acontecendo sempre. Então, o que está acontecendo agora, nós estamos vivendo o quê? O presente.
presente. Então, é isso que vocês vão fazer no 1. Vão copiar todos os verbos que estão no presente, circula lá no texto e copia aqui no 1. Aí lá na outra página, na 102, presta atenção. Aí tem, usando o tempo presente dos verbos indicado, complete as frases. Aí tem, eu, inglês ao sábado. Aí, entre parênteses, tem o verbo estudar. Então, se estudar, eu que? Inglês. Você tem que botar o verbo estudar no presente. Do mesmo jeito que você vai fazer na letra B. A lua, a terra. Do verbo iluminar. Nós, naquele rio gelado, do verbo nadar. O gato no telhado, do verbo subir. As crianças, basquetebol, jogar. Do presente também, este professor matemática, do verbo ensinar. Então, o verbo estudar, iluminar, nadar, subir, jogar e ensinar, você tem que colocar ele na frase, terminando a frase no presente, no que está acontecendo agora. Número 3. Conjuga os verbos a seguir nos tempos indicados. Aí tem brincar, pretérito. Brincar é o verbo passado. Aí tem vencer, o verbo futuro. Aí tem eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí você vai conjugar o verbo brincar no passado. Desculpa, viu, gente? Vai ficar o quê? Eu brinquei. Aí, do mesmo jeito, o verbo vencer no futuro. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Aí tem um quarto. Reescreva as frases, passando o verbo sublinhado para o tempo presente. Veja o exemplo. Aqui vocês vão seguir o exemplo. Aí tem o sol brilhou no céu azul. Aí tem o sol brilha no céu azul. Aí o verbo que tiveram passado um tracinho abaixo é o verbo que você vai colocar ele no presente, no que está acontecendo agora. Aí tem Karina comeu o bolo de laranja. Aí o verbo vai ser comeu, você vai estar no presente. Mamãe lavou toda a roupa suja. O verbo lavou no presente, você vai colocar. João cantará na confraternização de final de ano. Então, o verbo cantará você vai colocar no presente também. Helenice pagou as dívidas no prazo correto. Pagou também você vai colocar no presente. Os cães de Gustavo tomaram as vacinas. O verbo tomaram também você vai colocar no presente. Então, isso foi nossa tarefa de hoje. Daqui a pouco nós voltamos com história. Agora, dando continuidade à nossa aula de história, lembrando que nossa aula de português foi no caderno de atividades 101 e 102. E agora a nossa aula de história vai ser no livro. Então, aí no livro de vocês, na página 421. Lembra que aí falou das imigrações na cidade, no campo. Então, hoje nós vamos falar sobre a imigração na atualidade. O que está acontecendo hoje, né? As grandes migrações ocorreram em momentos de profunda transformação e, em geral, em razão do terremoto, enchente, furacões, poluição do solo, das águas, guerra, perseguição política e perseguição religiosa. Então, por isso que essas pessoas sofreram tudo isso e eles vieram para outros países, não é? Então, por causa de que às vezes teve um furacão na cidade, terremoto, perseguição o quê? Religiosa, política, não é? Poluição de quê? Do solo. Então eles tiveram que sair de seus locais para viver em outros países, em outros lugares. As pessoas também migram em busca de quê? De trabalho, até mesmo pela experiência de conhecer e vivenciar o quê? Novas culturas. Então, eles procuram as melhores condições de vida e viver o quê? Outras culturas, não só a deles, mas vivenciar as culturas dos países que eles vieram, não é? Atualmente, a migração internacional continua muito intensa. Os Estados Unidos e alguns países europeus
como Portugal e França, são os que mais recebem migrantes. De modo geral, são de origem africanas, do Oriente Médio, de Honduras, do México e da Venezuela, entre outros. Então os Estados Unidos e a França, né, e Portugal, né, recebe esses imigrantes de todos esses países que nós acabamos de falar, não é? Aí tem um dos maiores fluxos migratórios da atualidade é o de quê? É o de sírios, não é? Porque lá na Síria ocorre o quê? Muitas guerras. Então muitas pessoas de lá saem em busca de melhores condições de vida, não é? Fogem das guerras, né, em seu país. A Organização das Nações Unidas, que é o quê? Que é a ONU, estima-se que a metade do fluxo migratório para a Europa, desde 2016, é da população síria. Desse fluxo, cerca de 13,5 milhões de pessoas necessitam de quê? De assistência humanitária. Então, como na Síria vive mais de guerra, né? Lá tem muitas guerras, então a população de lá, eles procuram que outros países para viver, né? Para sair de lá de quê? Da guerra, não é? Então, a ONU, que é uma organização, né? Essa organização, eles têm a estimativa de 13,5 milhões de pessoas necessitam de quê? De assistência, de moradia, não é? De tudo para sobreviver num lugar melhor, não é? Sem a guerra, né? Que eles convivem muito com a guerra, por isso que eles fogem de lá, do país deles, para viver em outros países, né? Porque lá acontecem guerras e já morreram muitas pessoas, né? Então, por isso que eles fogem de lá, né? Da guerra. A atividade de vocês tem assim, ó. Observe a imagem e faça o que se pede. Aí tem, de qual nacionalidade são esses migrantes? Qual o ano desse acontecimento? Então, a primeira imagem você vai olhar aqui. Aí você vai dizer da onde eles são e qual o ano que eles vieram. Então, aqui essa primeira imagem. Aí o segundo tem assim, pesquise quais foram os principais motivos que levaram a essa grande imigração. Então, como a gente fala que a necessidade de quê? De condições de trabalho melhor, de o que mais? De saúde, educação, o que mais? Que eles saíram da perseguição política, né, religiosa, então eles vieram atrás de condições melhores para viver em outros países, né, as melhores condições. Então é isso que eles estão perguntando aqui. Quais foram os principais motivos que levaram essa grande imigração? As necessidades, principalmente a necessidade de quê? De alimentos, de educação, de saúde, não é? Saneamento básico. Então, tudo isso fizeram com que eles fugissem de lá atrás de uma condições melhor. Aí no 1 você vai olhar aqui a imagem, ó. Eu acho que essa daqui, essa segunda imagem, ó, que aqui embaixo tem, ó. Na Guatemala, imigrantes hondurenhos caminham com o objetivo de alcançar os Estados Unidos. Isso aconteceu em 2018. Então aqui, ó, eles estavam atrás de quê? De entrar lá nos Estados Unidos. Para quê? Para poder ter condições melhores de vida, não é? Então por isso que eles, ó, muita gente se arriscando, né, ó, saindo atrás de melhores condições de vida. Por quê? Porque às vezes no país dele não tem com as coisas boas para eles viver, né? Como moradia, alimentação, saúde, educação, né? Então eles procuram em outros países essas melhores condições para viver com a sua família. Então a atividade de hoje, história 421, a imigração na atualidade. O que está acontecendo hoje na atualidade de quê? Daquelas pessoas que saem dos seus países para viver em outros. Por causa de quê? Às vezes por causa de guerra, de furacões,
terremotos, não é? Às vezes também o quê? Poluição do ar, do solo, não é? A perseguição religiosa, política. Por isso que fazem eles sair de onde? Dos países deles para vir atrás de condições melhores. Então, isso é a tarefa de História 421. Então, vocês tenham uma boa tarde. Até amanhã. Tchau.